uma das coisas que faz com que as pessoas achem que o socialismo ou o comunismo são utopias é achar que demanda altruísmo. É achar que demanda que as pessoas tenham boa vontade. Gente, não é isso. Não é isso. Não é isso, não tem nada a ver. O que a gente quer fazer é destruir o aparato que permite a acumulação de capital. Sim. Uma vez que esse aparato sequer existe, não tem como acumular o capital, nem se você tiver boa ou má vontade. Não é uma questão de índole. Não tem sacou? questão de índole. É sobre extinguir as ferramentas que permitem essa exploração. Exatamente. É exatamente isso. E a questão é, uma das coisas que faz com que o anarcocapitalismo seja tão engraçado pra gente... Pra dizer o mínimo. Acho engraçado é a base da parada. É tudo muito engraçado, mas pra gente é sobretudo engraçado, por quê? Porque o Estado, ele é necessário pro capitalismo, sobretudo porque ele é garantidor da propriedade privada. Sim. O Estado é necessário para garantir a permanência da propriedade privada. Quem que garante que você tem um latifúndio do tamanho de um Estado? É você? É você que vai pegar a sua espingarda de sal e vai ficar assim, ó, correndo na fronteira? A polícia privada do anarcocapitalismo. Polícia privada. Aí você chama o seu juiz privado, né? Pra ter um julgamento privado. Aí o outro cara chama a polícia privada dele. Pronto, né? aí a gente bota as duas pra tretar. Vamos ver qual polícia é mais habilidosa e eu Sim. pego o teu terreno, acabou. E a questão é, quando tem uma ocupação de terreno improdutivo, quem que vai tirar? É o Estado. A gente vê em Pinheirinho, por exemplo, que é a terra do Najinarras lá, o cara que... Sabe aquele episódio que o André Marinho tá imitando o Bolsonaro por um monte de Temer? Tem vários Temer na mesa, assim. Você não lembra disso? É um negócio, assim, que é uma pintura do Debré contemporânea, aquela merda, sabe? Porque o André Marinho tá imitando o Bolsonaro acho que tá o Temer, o Kassab, o monte de eu burguês. lembro exatamente O dessa cara, que cena. tava, Lembro. o cara que tava sendo anfitrião, ele era dono do Pinheirinho, que era aquela... Eu não sei se vocês viram na época, quando foi desapropriado no governo do Alckmin, inclusive, né? Que a galera, mano, usava antena parabólica como escudo, sabe? Caralho. Foi uma das maiores desapropriações que teve. Quem tava tirando a galera de lá? Do terreno do Najinarras, a propriedade privada dele. O Estado. O Estado, exato. Quem garante a propriedade privada é o Estado. Por que eu posso ter um latifúndio improdutivo em outro país? Porque o Estado do outro país me garante. Porque eu tenho o título de propriedade, aquele NFT, O NFTzinho. sabe? Eu tenho o NFT, a propriedade privada é o primeiro NFT, é isso, sabe? Esse é o meu hot take de hoje, sabe? E aí, por isso que isso não faz sentido. O Estado, ele é necessário para garantir a pedra angular do capitalismo, que é a propriedade privada. Uma vez que a gente abole a propriedade privada, não tem mais como acumular capital. Porque é só a propriedade privada que é usufruída através da exploração do trabalho alheio. Inclusive, uma das definições mais clássicas de propriedade privada é o usufruto do trabalho de outra pessoa. E eu acho essa definição não é nem do Marx, é dos liberais. Olha É aí. do Adam Smith, é do David Ricardo, sabe? Definir a propriedade privada como o livre usufruto do trabalho de outra pessoa, pra mim é uma definição muito boa, sabe? Porque na escravidão, por exemplo, o escravo é propriedade privada. O senhor de escravos usufrui do trabalho dele livremente. Sim. Ele não usufrui do próprio trabalho. No caso do capitalismo, porque os capitalistas e os burgueses têm os meios de produção, eles usufruem do trabalho dos outros, do trabalho dos outros, cerceando as ferramentas. Sim, Você não consegue trabalhar se eu não permitir, porque eu detenho É. a ferramenta necessária para o trabalho. sim. Então, essa definição é uma boa definição, tá? Caso você tenha dúvidas acerca de propriedade privada, porque se confunde muito por conta de titularidade. Se a minha casa se meu carro porque carro tem título, sabe? Mas não é disso que a gente tá falando, tá? A gente tá Sim. falando de produção e exploração do trabalho. Se você não usa a sua propriedade que tem título para explorar o trabalho de outra pessoa, não é disso que a gente tá falando. Não é desse tipo de propriedade que a gente tá falando. E aí, Lodi, você falou da sua casa, por exemplo. Uma das coisas que a União Soviética fez para remediar o déficit habitacional violentíssimo que veio do legado czarista foi fazer comunalcas, que eles chamavam. Comunalca é uma coisa que até hoje está no imaginário russo, que são casas comuns. Olha aí. Então, as fotos são fantásticas, assim, porque eram mansões da aristocracia lindas, assim. Aquelas escadas em espiral, tudo decorado com rococó. Lotaram de trabalhador de fábrica, lotaram. Cada quarto virou de uma pessoa. Caralho. E a área comum era de todo mundo. Banheiro era de todo mundo. Cozinha era de todo mundo. Corredor era de todo mundo. Só que os cômodos eram tão grandes que você viu o banheiro, tinha 4 privadas. Caralho. Tinha 5 pias, sabe? Tinha vários... Já vi essas fotos. Na Rússia ainda tem. Se você vai na cozinha, tem 3 fogões. Porque cada um usa o seu, Cada um sabe? usa o seu. Então as comunalcas foram uma forma de sofrer um aperto lá, mas todo mundo viver, né? Sim. Porque foi o que eu falei, antes a galera vivia em depósito, vivia em Sim. galpão, dormindo no Aham. chão, sabe? Dormindo no frio, sem energia elétrica, sem água corrente, sem esgoto, a doença, doidado, sabe? Eu já vi, você vê fotos aqueles condomínios soviéticos com predinhos bem iguaizinhos, assim. Isso veio depois. E a galera criticando, tipo, nossa, olha isso, sabe?
Cara, a outra opção era estar num barraco de madeirite, Cara, isso- mano. isso veio depois. Sabe? Galera, não. Qual que é o problema? As casas todas iguais vieram só depois da década de 50. Certo. Até a década de 50, as casas soviéticas eram de alvenaria, com teto alto, todas decoradas, tinha uma ideologia diferente, né? Na época da década de 50, depois da guerra, a União Soviética voltou a ter um problema muito sério com moradia, porque os nazistas destruíram muitas moradias. Eu acho que eles destruíram 5 milhões de moradias, Caralho, deixaram cara. 25 milhões de Caralho. famílias sem casa, sabe? Filhos da E puta. você imagina o número. Os nazistas mataram 22 milhões de soviéticos. E mesmo assim, 25 outros soviéticos ficaram sem ter onde morar. Você entende o tamanho da calamidade pública? Então, eles tiveram que falar assim, mano, a gente tem que resolver isso. E aí, na época do Khrushchev, que sucedeu o Stalin, eles começaram a fazer casas pré-fabricadas. E aí é que você vê as casas iguais. Eles fabricavam as paredes, isso é um método francês antigo, eles só começaram a aplicar isso na União Soviética depois. Eles fabricavam as paredes, levavam pro lugar e montavam. Certo. Dava pra montar uma casa em uma semana, se eu não me engano, sabe? Isso aqui. E aí nessa época você pagava aluguel, não é que nem na Coreia que você não paga, né? Mas o aluguel era... Os mais baixos eram 2% de um salário e os mais altos eram 5%. Cara, já Caralho, pensou isso? funciona. Você Pô, ganhar R$1.000 e ter que pagar... Quanto dá isso? R$50 de aluguel? É, 50 reais. Pô, de hoje aluguel. R$50 você não paga nada aqui no Brasil de, Não tipo, compra- seja não compra um água, almoço luz, pra uma seja... família. O aluguel era marginal, assim, era um negócio super Porque pequeno. é só uma moradia, né, cara? Pra você ter um lugarzinho pra dormir e É tal. o básico, né? Tipo, o não básico, é algo que né? deveria ser realmente garantido. E a gente Sacou? consegue fazer. Dá pra Sim. fazer, a gente tem capacidade pra isso. A gente consegue produzir Mas o é que suficiente. eu acho que a gente não tem a empatia e não se coloca no lugar do outro. Não é só isso. Sabe? A gente age sobre a lógica da propriedade privada. Sim. As casas que estão... A gente tem um monte de casas. A gente tem por volta de 7,7 milhões de famílias em déficit habitacional. Acho que são famílias. E 6 milhões de imóveis abandonados. Olha É um número próximo, né? Uhum. E aí, primeiro, esses imóveis não estão fazendo função social. Esses imóveis são um risco para a cidade. Porque eles podem desabar. Já aconteceu aqui em São Paulo, Sim. né? Sim. E esses imóveis não podem ser ocupados porque eles são propriedade privada. Quando eles são ocupados, quem vai tirar? É o cara? Não, É o Estado. Exatamente. É É o o Estado. É a polícia. Então, não é falta de empatia, é a lógica da propriedade. Por isso que a gente não faz juízo de valor. É a própria lógica da propriedade que faz com que isso seja impossível. Que sanar o déficit habitacional seja impossível. Uhum. Então, por isso que a gente diz, tem certas contradições que a gente não consegue resolver no capitalismo. E no socialismo a gente resolveu, e nós como humanidade, tô dizendo, né? Resolvemos rápido, pleno emprego, moradia, Uhum. alimentação. Tudo que é básico pra vida, sabe? Mas é que é aquilo, né? Você manter um povo com fome, sem educação e fácil de controlar, é mais fácil ter uma mão de obra barata Então, e você Pela manipular manutenção do sistema É. vigente. Como o próprio Jean disse, o topo da pirâmide é muito pequenininho. A Sim. gente precisa da galera lá embaixo mesmo. Mas poder dá ficar pra aqui. todo mundo ficar no topo. Sabe por quê? Não precisava ter pirâmide, É, essa é a esse questão. é o A questão é não ter pirâmide. É, a questão é não ter E novamente, pirâmide. Só quebrar. numa lógica cooperativa, a gente avança muito mais como sociedade. A questão é destruir privilégios, Laura. Fazer o áudio da Laura privilégios, assim, né? Isso não é, ô Buba, prepara depois um corte com ela falando, isso não é privilégio. Exato, essa é boa. Isso é um direito básico. E aí Eu a gente... vou colocar na minha live, porque a gente fala o tempo todo de privilégios Perfeito. e direitos, e essa diferenciação que ela fez é fundamental É pra muito gente ter boa. consciência de classe. Sim. Justamente. Porque quem tem privilégio é a classe que não é a nossa. Nossa classe tem que ter direitos, né?